Olá, meus amados, bom dia a todos. Um forte abraço aí para a turma de Uruçuí, que está conosco. Olha aí que maravilha. Vamos juntos. Galerinha de Oeiras, São Pedro do Piauí, né? Aula de hoje, nós vamos trabalhar a regência verbal. Lembrando que nós estamos na segunda série do ensino médio, canal Educação, aula de análise linguística com o professor Fernando Santos. Vamos juntos? Aqui nós vamos trabalhar a regência de alguns verbos. Já tivemos uma aula anterior trabalhando a transitividade verbal. Nós já sabemos o que é verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, e ainda verbo intransitivo. Então, é por meio da transitividade verbal que nós aqui iremos fazer o estudo da regência dos verbos que são mais comuns, né, no nosso dia a dia, tá bom? Vamos apresentar aqui o roteiro da nossa aula. Vamos lá, ó. O que é que nós temos aqui, né, como roteiro para a aula de hoje? O objeto do conhecimento, o conteúdo, é a regência verbal, tá? Nós queremos que você, aluno, aí do outro lado, né, empregue as regras de regência verbal, né, dos gêneros da esfera pública na produção de textos escritos. Então, você vai produzir um texto? Então, você precisa empregar adequadamente a regência de alguns verbos. Você vai fazer análise de um texto, qualquer que seja o gênero, então você vai se preocupar com a regência verbal, né? Porque existem verbos que apresentam 2, 3 sentidos, outros que apresentam apenas um, mas nós temos que tomar cuidado com a transitividade desse verbo. Há verbos que são transitivos diretos, mas muitas pessoas empregam no dia a dia como transitivos indiretos, utilizando uma preposição e que se tornou comum. É o caso, por exemplo, do verbo namorar, né? Que é um verbo transitivo direto, mas no dia a dia, né, nós o empregamos como transitivo indireto, exigindo a preposição com, inadequadamente. Então, vai namorar, namore alguém. Não namore com alguém, namore alguém. Perfeito? É isso. E aqui o que é que nós temos? Um conceito da regência verbal. E aproveitei e coloquei também a regência nominal, só para você perceber a diferença da regência verbal em relação à regência nominal, né? Mas o que é a regência? É a relação sintática que se estabelece entre um termo regente e o termo regido. Professor, e o termo regente? É aquele termo que exige outro. Exige um outro termo. E o outro termo, exigido pelo primeiro, é chamado de termo regido. Então, nós temos um termo regente, né, e um termo regido. Enquanto o termo regente exige um outro termo, o termo regido é aquele exigido pelo primeiro. Tá bom? Bem, se o termo regente for um verbo, nós teremos uma regência verbal. Se o termo regente for um nome, nós teremos a regência verbal.
melhor, nominal. Então, quem determina se a regência é verbal ou nominal é o termo regente. É ele que vai dizer. Se o termo regente for um verbo, então você terá uma regência verbal. Se o termo regente for um nome, você terá uma regência nominal. Olha aqui o exemplo que eu coloquei. Todos precisam de você. Observa aqui que eu tenho todos, tá? Sujeito da oração. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Esse termo de você é o objeto indireto do verbo precisar, né? Verbo que exige um complemento com o auxílio de uma preposição é verbo transitivo indireto. Então, esse termo de você, né, foi exigido pelo primeiro. E o primeiro é precisam, portanto, é verbo. Se é verbo, tem-se aí a regência verbal. Ok? Já quando o termo regido, quando o termo regente é um nome, aí você tem a regência nominal, tá? Fazendo análise, você pode fazer isso aqui, ó. Tenho necessidade de ajuda. Esse termo de ajuda é uma exigência da palavra necessidade. E necessidade é um nome, né? Quem tem necessidade de alguma coisa. Isso aqui completa o nome, tá? Como esse termo de ajuda complementa um nome, tem-se aí embaixo um exemplo de regência nominal. A nossa aula de hoje, ela está exatamente relacionada com a regência verbal, tá bom? Regência verbal. Lá vai. E aí eu coloquei alguns verbos para a gente fazer uma análise, tá bom? Eu queria que vocês prestassem muita atenção. Olha, o verbo agradar, ele tem dois sentidos, tá, turma? Como eu falei para vocês, existem verbos que podem ser empregados em mais de um sentido. No caso do verbo agradar, eu tenho o sentido de acariciar, né? Em que o verbo vai ser transitivo direto, tá? Transitivo direto. E eu tenho o sentido de satisfazer. Neste sentido de satisfazer, ele é transitivo indireto. É VTI. E ele exige a preposição a. Então, o segredo é o seguinte. Observou o verbo agradar? Veja qual é o sentido que ele está sendo empregado. Todas as vezes que houver o sentido de acariciar, de fazer carinho, né? Ele vai ser transitivo direto. E quando for o sentido de satisfazer, será transitivo indireto. Olha só aí. A mulher agradava o filhinho. Ora, se a mulher agradava o filhinho, né? Aí o sentido, né, que se aproxima mais aí, não é de satisfazer, mas sim de acariciar, de fazer carinho, né? Então, nesse sentido de acariciar, o verbo aqui, ó, agradecer, é transitivo direto. E veja que o complemento dele, né, é um termo que não tem preposição. Por quê? Porque o verbo agradar transita diretamente. Então, o filhinho nada mais é do que o objeto direto. Está. Já no sentido de contentar, de satisfazer, ele vai ser transitivo indireto. Exigirá um complemento regido pela preposição a.
Ah, professor, né? O time do Flamengo ontem não agradou aos torcedores. O time do Flamengo ontem não agradou aos torcedores. Não é o sentido de acariciar. Você percebe claramente que o sentido aí é de satisfazer, de contentar. Né? Eu vou até colocar esse exemplo aqui, ó. O time do Flamengo ontem não agradou aos torcedores. Pronto, essa frase aqui é uma homenagem ao Renan. Não agradou aos torcedores. O que é que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos dizendo que o time do Flamengo não satisfez, não deixou contentes, né, os jogadores, aos torcedores. Aqui está a presença da preposição a. O verbo agradar aqui é transitivo indireto e aos torcedores é o objeto indireto. Simples assim, tá? Olha o primeiro exemplo. O desempenho do time agradou ao técnico. Né? Aqui é o desempenho de outro time, né? Agradou ao técnico é o complemento indireto com a preposição a, tá? Porque o sentido aqui é de satisfazer. Perfeito? Então, no nosso dia a dia, né, quando você encontrar uma manchete de jornal apresentando o verbo agradar, aí você tem que verificar qual é o sentido empregado lá, tá? Qual é o sentido empregado lá? Vamos lá, mais um pouquinho? Então, olha o verbo assistir. Esse verbo assistir aí, meus amados, ele apresenta 4 sentidos. 4. Como assim, professor? Tem o sentido que é mais comum, que é o mais usual, que é o sentido de ver, né? Ver. Aí nesse sentido de ver, né? Ele é transitivo indireto. Ele é VTI. E ele pede a preposição a. Quem assiste a alguma coisa, no sentido de ver, de presenciar, né? No sentido de ver, presenciar. Então, nesse sentido de ver e presenciar, ele transita indiretamente. E olha só como nós, no dia a dia, não empregamos esse a. Todos nós falamos assim, né? Olha, eu assisti o jogo, eu assisti o filme. Pois é. A partir de hoje, vamos empregar adequadamente a preposição a, tá? Vou até marcar aqui com marca-texto. Tá aqui, ó. Aí você vai utilizar, né, o verbo assistir como transitivo indireto e ao filme é o objeto indireto, tá bom? Ao filme é o objeto indireto. Ao filme é o objeto indireto. Pronto. Professor, pois eu falo é assistir o filme. Não tem problema nenhum não. Se você estiver na informalidade, você pode empregar sem nenhum problema. O problema é quando você precisa fazer um texto que exija a linguagem padrão. Aí, quando você for empregar o verbo, você terá que ficar atento à regência dele na linguagem padrão. Tá bom? O outro sentido do verbo assistir
é o sentido de dar assistência, né? De socorrer. Neste sentido, ele é um verbo transitivo direto. Ou seja, não tem preposição. É um verbo transitivo direto, não tem preposição. Socorrer, ajudar, dar assistência. Ele não exige qualquer preposição. Ele é um verbo que transita diretamente, ou seja, é um verbo que exige um complemento sem a presença de uma preposição obrigatória por parte do verbo. Sempre assistiu pessoas mais velhas, o que é que eu estou dizendo, né? Ele sempre deu assistência, ele sempre socorreu, né? Então, sempre assistiu pessoas mais velhas. Socorrer, ajudar. O verbo é transitivo direto. Sentido de socorrer, de ajudar, tá? Existe um terceiro sentido que não é muito comum. Não é muito comum. Que é o sentido de pertencer, de ser de direito. Ser de direito. Direito. Ser de direito. E nesse sentido, ser de direito é um verbo transitivo indireto que vai exigir a preposição a. Veja que eu estou no terceiro sentido do verbo assistir. Terceiro sentido, terceiro, tá? E nesse sentido aí, né, de pertencer, né, de ser de direito, ele também é transitivo indireto. E ele também vai exigir a preposição a. Olha o exemplo que nós colocamos aí. Assiste aos prejudicados o direito de indenização. Aqui é o sujeito, tá? O direito de indenização compete, cabe, VTI, aos prejudicados, objeto indireto. Eu vou destacar aqui, meus amados, a preposição, né? O sentido aí é de caber, competir, né? Caber, competir. Competir. Ser de direito. Cabe, o direito de indenização cabe aos prejudicados, né? Compete aos prejudicados. E, por último, nós vamos ver aí o sentido de morar, de residir. Neste sentido de morar, de residir, o verbo está em desuso. Está em desuso. Ele é um verbo intransitivo, e ele exige a preposição em. Ele é um verbo intransitivo e exige a preposição em. Este em vai aparecer lá no adjunto adverbial de lugar, tá? Você vai ter esse em introduzindo um adjunto adverbial de lugar. Olha só. Todos assistem em Teresina. Quem é o sujeito da oração? Todos. O sujeito é todos. Se todos assistem em Teresina, aqui é a preposição em, você vai ter o adjunto adverbial de lugar, né? Porque o sentido aqui é de morar. E nesse sentido de morar, o verbo não transita. O verbo é intransitivo.
Se todos assistem em Teresina, nós estamos falando que todos moram em Teresina. Todos moram em Teresina. Tá bom? Então, só um replay aí do verbo assistir. Sentido de ver, que é o mais comum, ver, presenciar. Sentido de socorrer, de ajudar. Transitivo direto. Sentido de pertencer, de caber, de competir, de ser de direito. Transitivo indireto, exigindo a preposição a. E em desuso, o sentido de morar, de residir. Intransitivo, exigindo a preposição em, que introduz o adjunto adverbial. Tá bom? Pronto, aí está o verbo assistir. Vamos para o terceiro verbo? Vamos lá. Vamos para o terceiro verbo. Na verdade, nós temos 3 verbos aí que têm a mesma transitividade, tá? O verbo chegar. Olha só que maravilha, turma. O verbo chegar, o verbo ir e o verbo voltar, todos eles são verbos intransitivos. São verbos intransitivos. E muito cuidado, tá? Eles exigem a preposição a. Pelo amor de Deus, não usem a preposição em, tá? Não usem a preposição em. Nunca ninguém chega em lugar algum. Você nunca vai na oficina consertar o carro. Quando você for, vá à oficina. Nunca chegue em casa, chegue à casa. Meu Deus, professor. A minha vida toda eu empreguei o em. Pois é. Durante a vida toda você errou a regência do verbo chegar, do verbo ir. Tá? Preste atenção. Esses verbos aí são verbos que dão ideia de um movimento, não dão? Dão. A preposição que você emprega para verbos de movimento é a preposição a. Tá? Olha aqui a observação. Olha aqui a observação. Os verbos são intransitivos e pedem a preposição a. Pedem a preposição a. Tá bom? Chegamos ao local. Olha aqui o azinho aqui, exigido pelo verbo chegar. Todos irão ao cinema. Olha aqui a preposição a. Os bandidos sempre, o bandido sempre volta ao local do crime. Olha o azinho aí. Então, neném, olha aqui o que é que nós temos, ó. Ao local, ao cinema, ao local do crime. O verbo aqui não transita, ele é intransitivo. Aqui também o verbo é intransitivo. E aqui também o verbo é intransitivo. Verbo intransitivo exigindo a preposição a. Beleza? Tranquilo? Professor, e se eu tivesse um exemplo assim? Diga lá, qual é o exemplo que você quer? Se eu tivesse um exemplo assim, ó, preste atenção, professor, né? Nós iremos deixar um espaço aqui. Escola. Muito bem. Nós iremos... Você escreveria na ou a escola? Nós iremos na escola ou iremos à escola? Ah, professor, peraí, ó. Aqui nós temos o verbo ir, não é? É, o verbo ir. É um verbo intransitivo. E ele exige a preposição a. Quem vai, vai a. A palavra escola, ela é uma palavra feminina. Palavra feminina. Feminina.
e ela admite o artigo a. Então, eu tenho o a do verbo ir e o a da palavra escola. Bem, não dá para escrever um a ao lado do outro. A gramática não permite isso. Dois as, né? Um junto ao outro. Neste caso, né, o verbo exigindo um a e o termo regido aceitando outro a, nós vamos empregar um a com acento grave. Um a com acento grave. Nós iremos à escola. E, por favor, não leia assim. Iremos à escola. Não. Quando você puser o acento grave, você só irá pronunciar a. Cabe a quem estiver ouvindo você saber que esse a tem um acento grave. Tá bom? Você vai ler aquilo que você está enxergando. Se você só enxerga um a, então só pronuncie a. Ok? Muito bem, vamos mais um pouquinho. O verbo aspirar, ele tem dois sentidos. No sentido de absorver ou cheirar, o verbo é transitivo direto, portanto não exige preposição, é um verbo transitivo direto. Né? A Mariazinha aspirou todo o escritório. Aí não é desejar, não. Nós estamos dizendo que ela sugou, né? Sugou. Bom dia, Marivânia. Olha só que maravilha. Né? Marivânia colocou que as palavras seguintes estão no feminino. Ok. Que palavras... Ah, você está falando com relação a quê, Marivânia? Com relação à palavra escola, é isso? É a palavra escola no exemplo que eu escrevi para o verbo ir? Diga sim, diga não, mas diga alguma coisa para eu poder lhe responder. Tá? A palavra escola, ela é feminina. Palavra feminina, tá bom? Vou até escrever novamente aqui, né, para melhorar. Escola é palavra feminina. E por essa razão, né, ela aceita o artigo a. É isso aí, Marivânia. Eu teria que ter um verbo ou um nome exigindo um a. No caso aqui é o verbo ir, né? O verbo ir. E do outro lado a palavra que aceita o artigo a. O a de iremos mais o a de escola vai me dar um a com acento grave. Vai me dar esse azinho aqui, ó. Ok? Muito bem. E o verbo aspirar? Possui dois sentidos, viu, Marivânia? Possui dois sentidos. Quem estuda regência tem que ficar ligado o tempo todo no sentido do verbo. Tá? Encontrou o verbo aspirar? Tá bom, mas qual é o sentido dele? É cheirar? É absorver? Bem, se for nesse sentido, o verbo aspirar vai ser transitivo direto. Vai ser transitivo direto. Né? Quando temos crase, as palavras seguintes têm que estar no feminino. Bem, a palavra seguinte tem que estar no feminino exatamente porque só ocorre crase com palavra feminina, viu, Marivânia? Então, o termo regido tem que ser uma palavra feminina para aceitar o artigo a ou as. Agora, não basta que eu tenha apenas a palavra feminina.
É necessário que o termo da esquerda, que é o termo regente, exija a preposição a. Tá? Exija a preposição a. Olha só. Alguém aspirou todo o escritório, né? Ou seja, todo o escritório foi sugado, né? Vou escrever aqui o sentido de sugar, né? Sugar. Nesse sentido, o verbo transitou diretamente, ou seja, o verbo exigiu um complemento sem qualquer auxílio de preposição, né? Professor, vamos aspirar o terraço? Vamos. Vamos aspirar o carro? Vamos. Aspirar o carro, turma, é exatamente tirar toda aquela poeira lá do carro, né? É sugar, né, tudo que está ali sujando o carro internamente. E existe o sentido de pretender. Com o sentido de pretender, ele exige a preposição a. E nesse caso, o verbo vai ser transitivo indireto e vai exigir o a preposição. Pretender, desejar, almejar. Então, nesses sentidos aqui, de pretender, de desejar, almejar, o verbo vai exigir a preposição a. O verbo vai ser transitivo direto, tá? Lembrando que quem é direto, indireto, é o verbo aspirar, viu? Ele é indireto. Aspirou ao cargo de ministro. Marivânia, qual é o sentido que eu tenho aí para o aspirou? No último exemplo, aspirou ao cargo de ministro. Ah, professor, aí é sugar. Não, neném, não é sugar. Ah, professor, já sei. Aspirou ao cargo é desejou, não é? É. Não é pretender? É. Não é almejar o cargo? É. Pois nesse sentido de pretender, de almejar, o verbo é transitivo indireto, ao cargo, objeto indireto. E bem aqui está a preposição que o verbo pede, tá? Bem aí está a preposição que o verbo pede. Aspirou ao cargo. Olha aí a Marivânia me respondendo. É isso aí, Marivânia. Então, o segredo, Marivânia, é exatamente você verificar o sentido do verbo. Em que sentido o verbo foi empregado? Este é o grande segredo. Verificar o sentido em que o verbo foi empregado. Verificar o sentido em que o verbo foi empregado. Ok? Pronto. Vamos agora para um outro verbo. O verbo lembrar e o verbo esquecer. Nesse conjuntinho aí, lembrar e esquecer. O que é que nós temos? Esse verbo lembrar e o verbo esquecer, eles podem ser verbos não pronominais e podem ser verbos pronominais, tá bom? Fique ligado aí. O que são verbos pronominais? Pronominais são verbos que são conjugados com o auxílio de um pronome. Por exemplo, é isso aí. Tem que verificar o sentido do verbo. Né? Viu, Marivânia? É isso aí. Tem que verificar o sentido do verbo. Né? Porque ele pode ter 2 sentidos, pode ter 3 sentidos, até 4 sentidos. O interessante é você perceber o seguinte: na regência verbal, cada verbo tem uma história para ser contada. E você vai ter que saber a história de cada verbo, tá? Você vai ter que conhecer a história de cada verbo,
Bem, o verbo lembrar e o verbo esquecer. Quando eles são não pronominais, eles são transitivos diretos. Ou seja, eles exigem um complemento sem auxílio de preposição, né? E eu estou colocando aqui exatamente o seguinte, ó. Eu lembrei, tá? Pronto. O que foi que eu lembrei? Ah, eu lembrei seu aniversário. Eu lembrei seu aniversário. Eu lembrei seu aniversário, tá? Veja que aí eu tenho apenas o verbo lembrar, sem a ajuda de pronome. Verbo transitivo direto. E seu aniversário é o objeto direto. Esqueceram esse dia. Esqueceram esse dia. Ai, foi. Quem esquece, esquece algo. Quem esquece, esquece algo. Agora, cuidado, viu, turma? Cuidado. Aqui é o primeiro sentido, tá? Aqui é o primeiro sentido. Nós vamos agora para o segundo sentido do verbo lembrar e do verbo esquecer. No segundo sentido, eles são verbos pronominais, ou seja, eles são transitivos indiretos e sempre vão exigir a preposição de. Mas eles também terão que estar acompanhados de um pronome. Se eles são pronominais, é claro que junto a eles vai aparecer um pronome. Uma coisa é você lembrar. Outra coisa é você se lembrar. Não se esqueça de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. Não se esqueça de mim, não se esqueça de mim, não se esqueça de mim. Você tem que usar um pronome da mesma pessoa do verbo. Na hora que você tiver, olha aqui o detalhe, olha como é lindo, ó. Encontrou o pronome, encontrou preposição. Encontrou o pronome, encontrou preposição, tá? O nome daquele filme que nós assistimos durante muito tempo, não é, o nome adequado não é Esqueceram de Mim. Deveria ser Esqueceram-se de mim. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Perfeito? Compreendeu aí, turma? Compreendeu, né? Ó. Com pronome, VTI. Com preposição, OI. Com pronome, VTI. Com preposição, OI. Objeto indireto. Legal? Marivânia, bem na sua fala, entendi. Lembrar de verificar. O correto mesmo para obedecer ao padrão culto seria lembrar-me, né? Ou então lembrar-se de verificar o verbo. Entendi. Lembrar-se de verificar o verbo. Ok? Pronto. Olha só. Olha o verbo namorar, turma. Olha aí, ó. Verbo namorar. Transitivo direto. Ah! Você não vai usar a preposição com, viu? Esqueça a preposição com. Maria namorou Maria durante anos. Alguém namorou Maria. Objeto direto, Maria. O verbo namorar, transitivo direto. Alguém namorou Maria durante anos. Lembrar-me de verificar o verbo. Isso aí, Marivânia. Perfeito. Tá vendo aí como regência não é tão difícil assim? É? O segredo é sempre verificar o verbo, tá? O verbo preferir, ele não aceita
né? Palavras como mais, menos, 1000 vezes, milhões de vezes. Também não aceita nem o que, nem o do que. Nada disso aqui você vai usar com o verbo preferir. Nada disso aqui você vai usar com o verbo preferir. Porque o verbo preferir, ele é transitivo direto e indireto. O próprio nome preferir implica dizer que é escolha antecipada. Se você vai escolher, se você já fez a sua escolha, então não há nem mais, nem menos, nem 1000 vezes. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Preferir, né? Você vai preferir uma coisa à outra. Uma coisa é o objeto direto e a outra é o objeto indireto. Como está aqui, ó. Verbo preferir transitivo direto e indireto. O que é que ela prefere? Carne, objeto direto. A que? A peixe, objeto indireto. Então, sempre prefira uma coisa à outra. Ah, professor, eu prefiro mais carne do que peixe. Não, não use mais, não use que nem do que. Prefiro uma coisa à outra. Por exemplo, eu prefiro português à matemática. Legal. Tranquilo? E o verbo simpatizar, ele é transitivo indireto, viu, turma? O verbo simpatizar é transitivo indireto e exige a preposição com, tá? A mesma coisa é o verbo antipatizar. Antipatizar, né? Ele também é transitivo indireto. Ele também é VTI. Ele também exige a preposição com. Eu simpatizo com os mais velhinhos. Olha aqui o com. Com os mais velhinhos, objeto indireto. E o verbo aqui, transitivo indireto. Beleza? Pronto. Vamos andar mais um pouquinho, turma. Vamos lá? Vamos lá? Já vamos aproveitar e vamos fazer questões aí? Olha aí, massa! Pronto. A regência verbal está errada em esqueceu-se do endereço. Aqui está certo, hein? Aqui está certíssimo. Quem se esquece de. Tem pronome, tem preposição. Lindo. Não simpatizei com ele. Opa, quem simpatiza, simpatiza com alguém. Perfeito. O filme A que assistimos, olha, gente, olha que coisa linda, ó. Assistimos. Aí você usou o A. Quem assiste, assiste a alguma coisa. O filme A que assistimos foi ótimo. Namorei sua irmã, lindo. Namorei sua irmã, lindo. Quem namora, namora alguém. Agora, veja a letra E. Aspiro um alto cargo político. Aqui está errado. Aqui está errado. Porque o correto é aspiro a um alto cargo. Você tem que usar o azinho aqui. Porque o verbo aspirar é transitivo e indireto. E está faltando um azinho aqui. A um alto cargo. Pronto. A resposta da primeira questão, letra E. A resposta da primeira questão, letra E. Vamos para a próxima? Indique a alternativa correta. Vamos lá. Indique a alternativa correta. Preferia brincar do que trabalhar. Rapaz, não é o verbo preferir? Olha, com o verbo preferir, quando você encontrar do que, já pode eliminar, né? Quando encontrar mais, elimine, né? Quando encontrar mais, o que, elimine.
Bem, você vai brigar com a letra C e com a letra D, tá? Lembrando que crase, o termo da direita, viu, Marivânia? Tem que ser a palavra feminina, não tem? Olha bem aí que do lado direito, na letra C e na letra D, eu tenho trabalhar. Trabalhar é verbo. Se trabalhar é verbo, não vai aceitar o artigo a. Né? Então não vai ter crase, porque não aceita artigo. Né? Não vai ter artigo. Trabalhar é verbo. E antes de verbo não se usa crase. Por quê? Porque não tem artigo. Só vai ter a preposição. Então a resposta é a letra C. O que é que alguém preferia? Brincar. Objeto direto. A que? A trabalhar. Objeto indireto. Pronto, aí está. Perfeito? Perfeito, né? A próxima questão eu vou deixar para vocês fazerem, tá legal? Olha aí. Não, essa daqui eu vou fazer porque tem algo que eu preciso comentar com vocês. Às vezes nós temos dois ou mais verbos para um único complemento de toda a política externa brasileira. Mas só que os verbos apresentam aqui regências diferentes. O verbo concordar, ele é transitivo indireto, mas ele exige a preposição com. Quem concorda, concorda com alguma coisa. O verbo discordar, ele também é transitivo indireto. Só que ele exige a preposição de. Ou seja, são verbos transitivos indiretos, mas estão apresentando um único complemento. Mas só que um exige o com e o outro exige o de. Aí esse de, ele só obedece a esse verbo aqui. A esse segundo verbo, ele não obedece. Por isso que aqui está errado. Eu não posso usar um único complemento para verbos de regências diferentes. Eu não posso usar um único complemento para verbos de regências diferentes, tá? Vamos ver aqui a letra B. A letra B, ela traz o verbo conferir e o verbo conviver, tá? Conferir e conviver. Educador é todo aquele que confere e convive com esses conhecimentos. Quem confere, confere com alguma coisa ou confere alguma coisa? Hein? Ah, professor, o verbo conferir, ele é VTD. E o verbo conviver é VTI. Então, não dá para usar com esses conhecimentos. Porque com esses conhecimentos só obedece ao verbo conviver. Estou falando de regência, viu, Marivânia? Né? Regência. Então, ó, esse com aqui só obedece ao verbo conviver. Ao verbo conferir não obedece. Olha o terceiro exemplo. O verbo ver e o verbo gostar. O verbo ver é transitivo direto. Mas o verbo gostar é VTI e exige a preposição de. Então, vi e gostei muito do filme. Esse do filme só obedece ao verbo gostar, mas não obedece ao verbo ver, né? Na letra D, a sociedade brasileira quer a paz. Opa, legal. Quer a paz. Legal. VTD, quer a paz. Ótimo. Anseia por ela, objeto indireto, VTI, né? E a ela aspira. Aspira é VTI, né? E o a ela completa
o aspira, objeto indireto. Muito bem. A sociedade brasileira quer a paz, né? Quer a paz, o verbo querer, no sentido de desejar, pretender. Anseia por ela e a ela aspira. Olha aqui, ó. Olha a letra E como está errada, né? Amo é VTD. Mas quem gosta, gosta de é VTI. O de pizza só obedece ao verbo gostar, não obedece ao verbo amar. Então eu tenho um erro, né? Então qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra D de danadinho. A resposta correta é a letra D. A resposta correta é a letra D de danadinho. Eis a resposta correta, letra D. Perfeito? Pronto. Era uma vez. Espere. O que foi? Esse livro foi um best-seller? O autor foi premiado? Entrou na lista de todos os jornais? Só quer histórias altamente recomendadas. Há elogios na contracapa? Era uma vez um menino chato que passou a dormir sem historinha. Esse livro virou filme? Podemos assistir ao vídeo? Olha aqui, ó. Podemos assistir ao vídeo. Veja que o verbo assistir aí, né, no último quadrinho, está empregado no sentido de ver, né? De ver. E neste sentido de ver, ele é transitivo indireto, né? Está correta? Sim. Sim. Sim, né? O verbo é VTI e exige a preposição a. Correto. Corretíssima. Próxima. Que tédio. Que tédio. Queria ir num lugar agitado. Queria ir num lugar... Não, neném. Quem vai, vai a algum lugar, né? O verbo é intransitivo e pede a preposição a. Esse num corresponde a em mais um. E aí eu não vou usar o em, né, turma? Não dá para usar o em. O erro está aqui. Vejam isso, atrás da orelha. Um guia com os melhores points para um micróbio. Ueba! Tá aí. No primeiro quadro da tira a seguir, há um caso de regência verbal que não corresponde à variedade normativa. Que desvio é esse? O desvio já está bem aqui, turma. Está aqui. Considerando o português brasileiro, bem como o contexto representado na tira, esse uso é inadequado? Justifique sua resposta. Bem, aí nós temos um caso, né, de informalidade na língua, né? Quando há algo informal, né, a gente pode desconsiderar aquilo que sempre é padronizado, né? Mas assim, obedecendo à norma padrão, eu teria uma inadequação, tá bom? Como aí é algo informal, aí eu tenho, eu posso utilizar pelo grau de informalidade. Perfeito? Qual é o item em que ocorre erro de regência? Aonde o Todozuki está indo? Opa, quem vai, vai a algum lugar. Correto. Há uma grande convenção dos negócios médicos. Claro, não só são negócios dessas convenções. Muito bem, tá legal a letra A. Seu barco já foi reparado, senhor. Eu vou pegar a sua conta.
porque eu tenho a impressão de que não ficarei feliz com essa conta. Aqui tá legal também, hein? Mamãe está vindo nos visitar. Ó, querido, tenho que ir à Inglaterra atacar castelos. Aqui tá legal também o verbo ir, né? Quanto tempo você ficará fora? Quanto ela ficará aqui? Provavelmente eu não devia ter perguntado aquilo. Ai, eu não consigo encontrar uma dieta que eu goste. Não. Quem gosta, gosta de. O correto seria de que eu goste. O erro está na letra D de dado. Eu não tenho mais tempo. Vou ficar por aqui. E na próxima semana a gente volta a falar de amor. Falar de amor, claro, é falar da nossa língua portuguesa. Um forte abraço. Fui!